Deus faz a obra, irmão. Esse irmão aqui, aqueles irmãos quando foram lá na casa desse centurião, meu irmão, poderia ter chegado lá até com um pouco de medo. O camarada tinha uma posição militar apurada, meu irmão. O camarada era um do alto escalão. E eles foram. E esse episódio revela que o plano da salvação em Cristo não está restrito a um povo, não está restrito à cultura, não está restrito a questões éticas, não está restrito aos seus preconceitos. Não. Deus enviou Jesus Cristo para salvar todos. Então isso daqui não era um problema. E através da ação do Espírito Santo, Deus rompe barreiras étnicas culturais, mostrando que não faz acepção de pessoas. Ainda tem esse negócio. Ainda tem esse ponto que é muito interessante. E esse episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz verdadeiramente acepção de pessoas. Aí você pode estar aí na tua sentadinha pensando, pastor, e aquela janela 1040 que ninguém foi lá até hoje, não tem como nem penetrar naquele lugar. Meu irmão, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu creio que Deus vai fazer. Alguma coisa Deus vai fazer para aquele povo ouvir. E aquelas tribos indígenas que ficam lá dentro do mato, mesmo dentro do mato, que ninguém pode ir, branco nenhum pode ir lá. Homem branco pode chegar ali naquele lugar ali. E aí? Deus vai fazer alguma coisa para que eles possam ouvir o Evangelho. Eu acredito dessa forma. Como é que Deus se revelou ao apóstolo Paulo, irmão? A gente conhece a história. Não foi algo extraordinário para a época? Não é algo extraordinário para nós hoje também? Se a gente parar e ficar pensando nessa história, rapaz, como é que pode o camarada andando no meio do... Paulo, por que tu me persegues? Então eu acredito que Deus vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque naquele grande dia ninguém vai poder dizer assim, Senhor, nunca ouvi falar de ti. Não seria uma coisa injusta? Sim ou não? Então seria injusto. Não, naquele dia, apartai-vos de mim que não vos conheço. Senhor, mas eu nunca ouvi falar do Senhor. Como é que o Senhor vai me condenar dessa forma? Então eu acredito que alguma coisa vai acontecer para que eles possam ouvir o Evangelho do Senhor. Amém, irmãos? Vale lembrar que antes de tudo, a igreja precisou se preparar para depois romper as barreiras e alcançar os gentios. É um outro ponto interessante, porque a igreja ela não chegou e aceitou Jesus e foi para a rua. Trazendo para os nossos dias. Você não aceita Jesus hoje e você já vai para a rua pregar o Evangelho. Não, você vai fazer besteira. Você tem que vir para a igreja, receber o ensino, receber instrução, para depois você ir às ruas pregar o Evangelho. Ou pregar próximo, quem estiver próximo de você. Então, a igreja, ela recebeu isso. E lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44, diz assim, ó, a seguir Jesus lhes disse, 44 ao 49, tá? São estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse, olha aí, arrependimento para remissão de pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Então a ordem era o quê? Eles aprenderem primeiro desse Jesus que ressuscitou. Até porque naquela época, você falar sobre esse assunto de ressurreição era algo que mexia com todo um povo, meu irmão. Mexia com toda uma circunvizinhança. Você falar que alguém ressuscitou naquela época era um problema sério. Porque eles não acreditavam nisso. Até hoje não acreditam. Até hoje muita gente não acredita nisso. Até hoje tem crente que acredita em reencarnação. Que isso, pastor? É verdade, eu conheci uma. Eu conheci. Deus queira que ela tenha mudado esse pensamento dela.
Então eles teriam que primeiro aprender desse Jesus que ressuscitou, para depois pregar e começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então a ordem era o quê? Ficar em Jerusalém. A ordem era ficar na igreja. Para quê? Para ser revestido, para depois você sair. Quando um novo convertido entra pelas portas, ele vai para onde? Pastor Roberto. Vai aprender os pilares principais da nossa fé. Ah, mas eu vim de outra igreja. Não importa, você vai para lá. Porque tem muita coisa que tem sido falada aí fora que não tem nada a ver com Bíblia. Então você vai para lá para aprender. Aí depois você vem para cá. Depois quando você vier para cá, aí aqui já é mais um arame farpado com um gelozinho, às vezes com um anguzinho. Você fica bem fortinho. Aí você depois sai e faz a obra. Amém, irmãos? Aí vamos outro texto. Atos capítulo 1, versículo 8. Só um texto que nós conhecemos, mas é só para relembrar e está dentro do contexto que nós vamos falar nessa manhã, tá? Olha lá. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Aí em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Pronto, eles estavam revestidos desse poder. Agora, a ordem que foi passada, agora você vai testemunhar. Agora você vai pregar. Agora a igreja está pronta para curar em nome de Jesus, pregar em nome de Jesus, libertar em nome de Jesus. A igreja está pronta para fazer a obra. Era essa a ordem. Era isso que aquela igreja, era isso que aqueles irmãos entenderam e começaram a realizar. Repare bem que esses versículos nos mostram que aqueles irmãos, antes de saírem para fazer a obra, eles se prepararam e esperaram o revestimento de poder prometido pelo Senhor. Após esse preparo, a igreja rompeu e a igreja chegou até os nossos dias para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Se a igreja tivesse ficado, como é que seria? Tivesse cruzado os braços, a igreja está cheia de poder de Deus, mas está com os braços cruzados. Como é que seria o negócio? Se quisermos ver a nossa igreja rompendo barreiras, crescendo em número de pessoas, nós fazemos parte desse corpo também, temos que sair e pregar o evangelho. É o que nós fazemos na praça. Aí você vai falar, aí alguém pode dizer assim, pastor, mas na praça não estou vendo ninguém. O Júlio é uma alma que foi ganha na praça. Mas só o Júlio, olha meu irmão, só o Júlio, que benção. Como? Não entendi. A Jéssica do Fabinho? Aí, ó, não sabia, tá vendo? Obrigado, irmãos. Glória a Deus, aí, ó. Tá vendo? E a Jéssica voltou para Jesus, ó, são 3, já são 3. Aí, se continuarmos fazendo esse trabalho, daqui a pouco mais 3. Vamos continuar, mais 3, mais uma. Quando for ver, aquela praça só vai ter crente. Só vai ter crente. Eu lembro, na época que a gente ia para lá, né? No sábado, né? Acabava o culto, a gente ia para lá, botava a cadeirinha de praia, tomava açaí, comia um hambúrguer, tomava uma Coca-Cola, ficava lá conversando. Era até nas férias. A gente ficava lá na praça. Então, esses irmãos, essas pessoas, aliás, que estão sendo ganhas, elas estão vindo para a igreja. E isso vai ser algo natural, porque a gente prega, quem faz a obra, quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo, não somos nós. Nós temos que fazer o que aquela igreja fez, romper as barreiras, testemunhar em Jerusalém, pregar a palavra de Deus. Amém?
Deixa eu continuar aqui. Então, o objetivo dessa lição é o quê? Mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação. Ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independentemente de sua origem étnica ou cultural. Tem um detalhe interessante. Eu só não posso pegar e fazer como muitas igrejas hoje fazem. Pegar a parte cultural de uma nação e colocar dentro da igreja. Isso é um erro doutrinário, isso não existe. Por que eu vou falar isso para você? Porque tem muitas igrejas que você vê um monte de coisas na igreja. Agora tem a parte de... Tem igreja que pega todos os elementos do judaísmo e joga dentro da igreja. Aí o camarada vê aquele negócio, aí já não começa a adorar a Deus, começa a adorar os elementos que foram usados lá na época do tabernáculo. Eu tinha um professor no seminário, que ele falava o seguinte, foi até por isso que eu lembrei desse ponto agora. Não, nós temos que deixar as pessoas expressarem as suas culturas dentro da igreja. Eu falei, fala, Fernando. Pastor, isso não existe, pastor. A igreja nós temos que expressar só o amor de Cristo e a palavra, só isso. Porque senão, se a gente for abrir a igreja para todos expressarem, aqueles até que não são crentes, expressarem as suas culturas dentro da igreja, vai ficar um negócio, vai ficar uma coisa de louco. Aí começamos a conversar com ele, aí o presbítero Gil sentou na discussão e tal, não sei o quê, e foi uns 5 minutos, 10 minutos de discussão, ele chegou e disse assim, por disciplina, vamos acabar com esse assunto. Eu falei, amém. Amém, acabou o assunto. Entende, irmãos? Por quê? Aqui não é lugar, aqui é para você pregar o evangelho. Ensinar as pessoas que Jesus morreu naquela cruz por cada um de nós, e ponto final. E que ele ressuscitou para salvar todos. Mas é minha cultura. Então, Jesus ressuscitou para salvar esses irmãos também. Amém? Terceiro, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecoste não foi exclusivo dos judeus. E último, encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Eu e você precisamos permanecer firmes na fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 1 ao 8. Depois nós vamos ler o versículo 21 ao 23, depois o 44 ao 48. Mas antes eu vou ler do 1 ao 8, capítulo 10, do 1 ao 8. Vou comentar. Depois eu vou ler do 21 ao 23, vou fazer um comentário. E depois vamos ler 44 ao 48. Amém? Todos acharam? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia... Perdão, irmão. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Espera aí, irmão.
Vamos lá, então deixa eu comentar aqui. Os irmãos dispersos por ocasião da grande perseguição em Jerusalém só tinham anunciado o evangelho aos judeus. Então estava restrito somente ali, aquele pessoal. E qual era a vontade do Senhor? Que todos tivessem conhecimento do que estava acontecendo naquele lugar. O que já tinha acontecido tinha que ser anunciado para todos. Não poderia ficar somente naquela região. E a partir desse momento, eles começaram a superar os seus preconceitos e levar a mensagem de Jesus aos gentios. Sendo um centurião, Cornélio fazia parte da corte chamada italiana, um regimento do exército romano. As cortes eram divididas em grupos de homens e era camado por um centurião, alguém semelhante a um sargento nos dias de hoje. Então era um camarada que tinha uma posição, não era qualquer um. De repente até aqueles irmãos poderiam até ter algum receio de ir até a casa deles, até a casa desse centurião, perdão, pregar o evangelho para um gentio. Era como se fosse hoje, você iria na casa de um chefão aí desses comandos aí para pregar o evangelho? Você teria coragem? Sei. De repente, só se Deus mandasse eu ir à frente, né, pastor? Aí a gente ia, né? Mas era mais ou menos, porque eles estavam, de repente, com medo daquele negócio. Poxa, chegar àquela casa daquele centurião, meu, será que ele vai me ouvir? Será que ele vai deixar eu falar de Jesus? Mas aquele centurião estava sedento de Deus. Ele queria ouvir Deus, ele queria ouvir alguma coisa. Assim são as pessoas hoje, irmão. Às vezes a gente fica meio receoso de pregar, de falar alguma coisa, mas aquela pessoa está sedenta. Eu trabalho numa empresa em que o dono mesmo, o cabeção, ele é general de exército, aposentado já há uns 20 anos, 20 a 30 anos já. E ele passou por um momento em que ele teve um câncer de próstata, retirou e tal, uns 10 anos atrás, ele ficou bom. Só que, há uns 3 anos atrás, ele teve um AVC. Só que o AVC dele, eu não sabia que isso acontecia com o AVC, tá? Para mim era só aquele negócio da boca, aquelas coisas todas. Não. Afetou o cérebro. E ele perdeu parte da memória. Não me pergunte o que é isso, eu não sei, eu só estou falando o que passaram. E ele perdeu uma parte da memória dele, mas algumas coisas ele lembra. Não ficou torto, não ficou nada. Aí um belo dia ele gosta muito de mim, né? Viu a Ariane pequenininha e tal. Trabalho com ele vai fazer 22 anos que eu trabalho com eles. E ele me chamou na sala dele. Aí eu fui. E eu naquele negócio, né? Vou ter uma oportunidade. Entrei na sala dele. E ele é católico ferrenho, meu. Aqueles que botam a santinha para tudo quanto é lado. E ali, conversando com ele, ao Espírito Santo, ora por ele. Quando você ouve um negócio desse, né, meu, você fica... vai fazer isso mesmo? Ora. Pede ele para você orar por ele. Eu falei, rapaz. Aí conversa vai, conversa vem. Falei, coronel, posso falar com o senhor uma coisa? Pode, filho, pode falar, filho. Eu posso orar pelo senhor? Ele, claro, meu filho, pode orar por mim. Aí ele me deu um abraço, irmãos. Ele me puxou assim, me deu um abraço. Aí eu comecei a orar por ele. Orei por ele. Ele começou a chorar. E depois que ele começou a chorar, eu comecei a chorar também, mas eu não podia chorar, né? Eu tinha que me segurar, meu irmão. Eu não sei porque eu estou ficando velho, estou ficando chorão. Não era tão chorão assim. Ontem ali eu estava chorando, vendo aqui a Ana Júlia dançando, rapaz. Filha do Rony, mas eu gosto muito daquela menina. Eu brinco com ela, beça. E aí eu, abraçado com ele, e orando com ele, comecei a chorar. Aí acabou a oração. Ele olhou para mim, ficou olhando assim, apertou minha mão, me deu um beijo. Vai lá, filho, vai trabalhar. Eu falei, tá bom, eu vou trabalhar. Saí. Mas eu fiz algo que eu
tinha o desejo de fazer há muito tempo. E eu tenho certeza que aquela oração mexeu com ele. Tocou no coração dele. Porque ele é católico e nunca, com certeza nunca fizeram isso com ele. De orar assim por ele. Até que lá na empresa tem alguns dois crentes lá, mas são 007, eu não sou, eu tiro o meu e me apresento como crente. Não quero nem saber. E eu orei por ele. Então o que eu quero trazer para vocês aqui? É que hoje existem pessoas que também estão sedentos disso, irmãos. Estão sedentos dessa oração, estão sedentos de ouvir a mensagem, de ouvir a palavra de Deus. Eu já falei no início, eu ficava dentro do quarto só com o ouvido assim, ó, e as irmãs lá pregando lá na sala, porque eu queria ouvir também, mas não queria sair do quarto. Hoje tem pessoas que querem ouvir também, mas não querem dar o braço a torcer, não querem dar os pão, não quero, mas ele quer na verdade. Cabe à igreja o quê? Pregar o evangelho a toda criatura, porque essa foi a ordem para aqueles irmãos. E logo de cara, o que a gente está estudando, foi na casa de um centurião mesmo, camarada com uma posição bem alta, bem elevada. Imagine se Deus fala para você, o pastor Anderson, vou escalar aqui, Anderson, Ronald, pastor Paulo, deixa eu ficar fora dessa, eu vou só escalar. Pega um avião agora, vai lá em Brasília. Vai entrar lá no STF, vai pregar para aqueles caras lá. Tu vai, pastor? O cara lá proibiu a Michele de fazer culto na casa dela, hein? Vai ter que ir, não vai? Então, meu irmão, é mais ou menos isso. Os camaradas foram escalados, tiveram que ir lá na casa do centurião. E aí? Vou contar mais uma aqui para vocês que não sabem. A minha irmã, você vê ela assim hoje, mas ela não era desse jeito que ela é hoje. Era uma evangelista de mão cheia, tá? Na comunidade onde a gente morava, ela subia e descia pregando para todos os que estivessem na frente dela. Podia estar armado, podia estar desarmado. Ela entregava. Entregava o folheto. E pregava Jesus para aquela pessoa. Não tinha esse problema com ela. Ao ponto de quando ela não estava fazendo isso, se alguém chegasse perto dela, o pessoal falava, não chega perto dessa menina não, que ela não tem nada a ver com a gente. Essa menina é a menina de Deus. Era desse jeito. E ela pregava o evangelho. Pregou muito para mim. Eu bêbado, chegando em casa, pregava muito para mim. E para com isso, deixa esse negócio para lá. Deixa eu dormir. Era desse jeito. Então, se Jesus nos deu essa ordem, se Deus mandou pregarmos a mensagem da cruz, meu, temos que pregar, não tem. Tem que sair e pregar mesmo. Amém? Vamos lá para o versículo 21 e 23. Rapaz, esse relógio aí não para não, hein? Olha lá. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que vieste? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Então eles chegaram, deram essa notícia para Pedro e ele nem hesitou, não, tudo bem, vamos lá. Vamos lá pregar para ele, vamos falar de Jesus para ele. Descendo Pedro para junto dos varões, embora Pedro tenha escolhido viajar em público com 3 gentios que vieram da parte de Cornélio, e ele teve cuidado de levar consigo 6 irmãos judeus que eram convertidos ao cristianismo. Atos 11, 12. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Preste atenção numa coisa, detalhe interessante. Você nunca tem o evangelismo, nunca faça sozinho, irmãos. Vai sempre com 1 ou 2 irmãos, para servirem de testemunhas. Quando nós fazíamos visitação
Eu lembro que era uma coisa assim, especial demais, irmãos. Foram experiências muito marcantes da minha caminhada. Irmã Jô, quem lembra da irmã Jô aqui? São os mais antigos. Ela morava, qual é o nome daquele lugar ali? Chacrinha. Só que não era ali no comércio não, tá, irmãos? A gente subia com o carro, né, Ana Cristina? Subia com o carro, dava uma voltinha, deixava o carro ali. Onde a gente deixava o carro, ainda subia. E não era degrauzinho bonitinho, não. Era pedra, era buraco, era lama. E a gente ia pra cá. Parecia que estava dançando para subir aquele negócio lá. Você estava subindo, chegava lá, pregava para ela, levava a ceia. Muitas das vezes chegava lá pensando que a gente ia dar alguma coisa, ela que dava para a gente. E ela ali, sempre lendo a palavra, orava com a gente e tal, mas foram momentos marcantes. Falar outro, a irmã Maria do Carmo, morava aqui na frente, no prédio aqui na frente. Chegava sexta-feira do quartel correndo, ia para lá para dar a aula da escola bíblica dominical para ela. Chegava lá, eu crente que ele estava abafando. Ixi, era ruim. Ela abria, aí a gente começava a dar aula lá. Irmão, o que é isso aqui? Eu li e não entendi. Aí a gente ia tentar explicar para ela. Era assim, irmão. E foram irmãs, teve outros também, que morreram guardando a fé. Não abandonaram Jesus. Mas essa ordem de fazer e levar o evangelho, a gente cumpriu. E aqueles irmãos, aqueles apóstolos também estavam ali fazendo isso. E eles sempre levavam os irmãos para quê? Para testemunhar daquilo que eles estavam fazendo. Para servirem de testemunhas. Agindo assim, ele teria o dobro do número de testemunhas requerido pela lei, que era algo que a lei falava. Deuteronômio capítulo 19, versículo 15. Vamos lá. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Viu? No caso de ser chamado a responder a acusação, ou de ter alguma coisa teriam que falar alguma coisa, teriam testemunhas para falar a respeito daquilo que estava sendo realizado naquele momento. Agora vamos lá para os últimos versículos, que é o versículo 44 e o 40 ao 48, para entrarmos na revista propriamente dita. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. A família gentia de Cornélio, deixa eu comentar aqui, ouve e recebe a palavra com fé salvadora. Pastor, mas eles não tinham nem sido batizados, o Espírito Santo desceu. Meu irmão, isso não é ordem, critério, não, nada disso. É irmãos que aceitam Jesus, o Espírito Santo vê aquele coração que realmente está sedento, está querendo, meu irmão, não tem jeito, o Espírito Santo desce mesmo. Não tem problema nenhum. Mas ele é de uma igreja tradicional onde não crê no Espírito Santo. Não tem problema também, não. O Espírito Santo também desce. Minha avó era era da Assembleia de Deus, mas antes era da Igreja Batista Tradicional. Sabe o que é a Igreja Batista Tradicional? Sabe? Sim ou não? Então. Dá glória a Deus aí. Vai acabar o culto.
Vamos louvar a Deus. É a tradicional. Minha vozinha sentada no meio da igreja. Sentadinha na dela. O Espírito Santo lá de cima olhou, Jesus olhou, Deus olhou. Está vendo aquela minha serva ali? Fiel e temente. Joga a bola de fogo na cabeça dela agora. Aí, tipo, aqueles caras da NBA, não erra. Ou melhor, Steph Curry. Puf, na cabeça dela. Ah, meu irmão, foi um rebuliço daquela igreja. Foi batizada no Espírito Santo. Sabe o que fizeram? Saiu da igreja. Ela teve que sair da igreja. Pastor, Fernando, você viu isso tudo? Não, minha mãe que contou a história. Foi eu que vi, não. Minha mãe que me contou a história. Saiu da igreja, irmão. Aí foi para a igreja da Assembleia de Deus, Ministério da Lapa. Aí ficou lá até o Senhor recolher ela. Mas foi desse jeito. Então o Espírito Santo, ele não tem esse negócio com ele, não, irmão. Se você estiver ali, crê na promessa que vai receber, não tem não. É promessa, irmão. É promessa. Se a promessa é você crer e receber, aguardar ser revestido de poder. Somente isso. Fica aguardando que o Espírito Santo vai descer sobre a tua vida, você vai ser revestido desse poder. Amém, irmãos? Então aquele movimento aquele momento ali foi visto pelaquela família que algo iria acontecer diferente. E a vinda do Espírito Santo sobre a família de Cornélio teve o mesmo propósito que o dom do Espírito Santo para os discípulos no dia de Pentecostes. Esse derramamento do Espírito Santo não é a obra de Deus para uma pessoa específica, não, são para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos para a revista? Aleluia. Vocês entenderam até aqui, irmão? Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a revista, nossa introdução. Nesta semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. Deixa eu virar aqui, um momentinho. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e a graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu bendito Filho Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecostes. Foi o que acabamos de ler agora e comentar. Vamos lá agora. Primeiro tópico, a revelação de Deus aos gentios. Primeiro, a visão de Cornélio, que também já comentamos. Deixa eu só deixar aqui preparado. Vamos lá. A visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Não é incomum, nas páginas das Escrituras, Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta de seu propósito. A inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois, mesmo sendo um gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Atos capítulo 10, versículo 22. Vamos lá.
Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Deixa eu comentar aqui, rapidinho, porque esses versículos descrevem o momento em que os mensageiros de Cornélio se dirigem a Pedro, informando que o seu senhor, um centurião temente a Deus e de bom testemunho entre os judeus, recebeu instrução de um anjo para convidar Pedro à sua casa. Esse versículo revela a importância de Cornélio como um primeiro gentio temente a Deus. A ação divina para que Pedro ouvisse a mensagem salvadora do Evangelho e o início da expansão da salvação para além das fronteiras judaicas, algo que Pedro precisava aprender e aceitar através das visões que recebeu. O ponto central do versículo é a revelação do propósito de Deus, tornar os gentios co-herdeiros das bênçãos da salvação. Através da obediência de Pedro, a visão e a sua decisão de ir à igreja foi aberta a pessoas de todas as nações, marcando um ponto de virada na história cristã. Então nós não podemos, de forma alguma, fazer acepção de pessoas ou limitar quem vai entrar e quem não vai entrar. Até porque já tivemos aqui dentro alguns casos de pessoas que não queriam nada com o Evangelho e vinha todo culto. Quem não lembra do Cláudio? Diga amém. Então pronto. Ele vinha, sentava, ouvia, a gente conversava, Cláudio, é assim, assim. Não, eu não quero, tá bom, varal. Não quer. Mas ele vinha. Ninguém chegava para ele e falava, você não vem mais aqui não. Você não vai entrar mais aqui não. Ele entrava. Deus ia fazer a obra na vida dele, se ele desse espaço para o Espírito Santo trabalhar na vida dele, com certeza, ele não quis. Então, a gente não pode colocar o diácono ali na porta, quem é você? Ah, eu sou fulano de tal, sou chefe de não sei o que. Não, não pode entrar aqui não. Não, não é assim. Já pensou se fosse desse jeito? Até porque a igreja é cheio de ex. Eu sou ex-biriteiro. E outros aí, ex, então um monte. Quando a pessoa entra na igreja, ela vai ouvir, ela vai ser transformada por essa palavra. Ela vai ser regenerada. Ela vai se tornar uma nova criatura no momento em que ela se posicionar diante da palavra. Foi o que essa família fez. Foi o que essa família fez. Hoje você vê muitas famílias que também são piedosas, são cumpridores dos seus deveres, pagam seus impostos, são pessoas que dão exemplo, mas não tem Jesus e acham que vão para... Não, eu não faço nada disso, eu vou para o céu. Não, não vai mesmo. O caminho para ir para o céu é através de Jesus. Se você não estiver através de Jesus, você não vai para o céu, acabou, ponto final. Aí você também tem que explicar dessa forma para a pessoa. Não, mas eu não roubo, não cheiro, não mato, nunca matei, nunca fiz isso, nunca... Tudo bem, isso é muito bom, é louvável isso. Mas não te dá a credencial para ir para o céu. O que te dá o passaporte para o céu é Jesus Cristo, é a palavra dele. Senão, não tem como. E era o que aquela família de Cornélio entendeu naquele momento. Ele surge em Atos 10 como um marco da expansão da igreja. Ele não era um judeu, mas um centurião romano. O que era um centurião romano? Era um oficial que comandava uma cidade de soldado romano de 100 homens e que tinha uma posição muito elevada naquele momento, naquela cidade. As escrituras descrevem piedoso, ele era piedoso, era temente a Deus, generoso, constante em oração. Mas faltava algo na vida daquele homem. Faltava Jesus. Faltava Jesus. Contudo, esse retrato, por mais admirável que fosse, ou por mais admirável que seja, revela algo essencial. Sua religiosidade não bastava para a salvação. O homem que buscava a Deus ainda precisava ouvir a mensagem da cruz, porque é ela que transforma, é ela que muda, é ela que faz a mudança na vida do ser humano. Aqui está um ensino precioso. Atos de piedade, generosidade, de bondade. Você vê a pessoa muito, muito bondosa, muito generosa. Muito sincero, submisso, obediente às autoridades constituídas. Homem que tem uma reputação
muito boa, mas, contudo, a sua fé, se não tiver pautada na palavra, não há como ser salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, só através de Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Segundo, a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Atos capítulo 10, versículo 10. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina, que o deixou perplexo. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro, e por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Era algo também que teria que mudar na vida de Pedro. É que ele achava que era só algo restrito para aqueles irmãos, não para os gentios, não. Vou te dar essa experiência para você ver que não era somente para eles, para vocês, também para os outros. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 10 ao 12. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 10 ao 12. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixando a terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Isso aqui tem algo tremendo, irmãos. Deixa eu fazer esse comentário aqui desse texto. Vamos lá. Pedro, assim como Cornélio, foi surpreendido por uma revelação de Deus. Amém? Então, enquanto orava, caiu em êxtase e teve uma visão que o deixou perplexo. O Espírito conduzia a um ponto de ruptura em sua caminhada de fé. Até então, Pedro carregava convicções enraizadas pela tradição judaica, convicções que excluíam os gentios do plano salvífico. Mas nesse texto, Deus estava abrindo seus olhos para algo maior. A obra redentora de Cristo não conhece barreiras ou éticas ou posições culturais. Revela um momento crucial na vida de Pedro e na história do cristianismo, onde Deus o prepara através de uma visão de um lençol com animais impuros para aceitar os gentios, até então considerados impuros pelos judeus. Era algo que os judeus deixavam de lado. Não queria que esses irmãos, que essas pessoas que não foram judeus aceitassem, ou viessem para dentro da comunidade cristã. A visão que se repete 3 vezes para ênfase mostra que Deus purificou o que antes era impuro, instruindo Pedro a não considerar impuro o que Deus purificou. Isso não se referia a alimento, mas à aceitação dos gentios como co-herdeiros da salvação em Cristo. Quebrou a separação entre os judeus e gentios e demonstrou a universalidade do plano divino. Descendo Pedro para junto dos varões, embora Pedro tenha escolhido viajar em público com 3 gentios que vieram da parte de Cornélio, ele teve o cuidado de levar consigo 6 irmãos judeus que eram convertidos do cristianismo. Então aquela visão foi para mostrar para Pedro que ele não poderia mais fazer acepção de pessoas. Que Deus também ia purificar e regenerar aqueles gentios a serem
também servos dele. Você para e pensa, e hoje eu vou pregar para um bandista? Prega, meu irmão. Vou pregar para um espírita? Prega. Vou pregar para aqueles que chegam lá em casa? De manhã cedo? Prega. Pregar para todos. Essa era a ordem. E ele entendeu essa ordem. Tanto é que ele foi até a casa dele, daquele centurião, e pregou o evangelho. Ele não teve mais como se opor a isso. Ele tinha que pregar. Amém? Então essa foi a experiência daquele lençol com aqueles animais. Terceiro, a urgência da pregação do evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. Deixa eu dar um parênteses aqui. Isso não é a maneira de Deus trabalhar hoje. Hoje conta com cada um de nós. Mas hoje ainda tem muitos líderes que ainda insistem em fazer isso. Em atribuir obras que é para a igreja a anjos. Não é dessa forma. Já contei para vocês, eu conto novamente. Eu vi um vídeo em que o camarada, meu Deus, foi 1 minuto de heresia. O cara chega para a irmã, você está doente, irmã? Estou, vem aqui na frente. Eu vou orar por você agora. Rafael, anjo Rafael, não sei nem onde tem esse camarada, nem conheço. Tu conhece ele, pastor? Eu não conheço esse camarada, não. Rafael, entra com a espada e arranca essa enfermidade dessa mulher agora. Que isso, rapaz? Quem quiser, eu mostro o vídeo. Eu gravei no meu celular, está no meu celular. De repente fala, ih, pastor está inventando. Estou não, está ali. Eu mostro. Rafael, entra aqui com a espada, arranca essa enfermidade dessa mulher agora. Aí o camarada que faz o comentário dessa oração fala assim, mas esse Rafael da onde? Ele veio da onde esse Rafael, que eu não conheço esse Rafael. Esse Rafael da onde, gente? Eu não sei. Quem é esse Rafael? Então você vê coisas assim absurdas. Logo quando eu me converti, primeiro mês, aí tinha um irmão aqui que eu andava muito com ele. Só os antigos vão conhecer. Vão lembrar, aliás. Laércio. Lembra? Lembra, Paulinho? Paulinho lembra. Paulinho não, pastor Paulo. Aí, eu fui numa igreja com ele. Quando eu chego lá, era um dia de ceia. Era uma terça-feira. Aquilo marcou também a minha caminhada, irmão. Mas hoje eu não saio da igreja sem falar com o meu pastor, não. E eu sendo pastor. Pastor, eu vou ali na igreja. Faço ou não faço, pastor? Faço, pastor. E aí eu fui. Mas era um novo convertido, o senhor me perdoe, tá? Eu tinha só um mês de crente. Aí eu fui com esse irmão lá. Aí, essa igreja ficava lá no pezinho da serra. Alguém sabe, lembra dessa igreja? Não, né? Foi em 1998. Aí, eu tô lá sentadinho, vendo aí a moça pregando lá, a missionária, prega daqui, prega lá. Agora vamos para a ceia. Vamos fazer a ceia. Aí vem uns 3 irmãos. De bermuda, de camisa regata e de chinelo. Aí eu já fiquei... Ué, na igreja que eu estou indo, os irmãos pregam gravata, de calça social, de camisa, e é uma bandeja bem bonitinha, não é esse pratinho não, cara. Pratinho com copinho e tal, não sei o quê. Aí serviram a ceia. Eu não peguei, obviamente, né? Falei, não era nem batizado, não, deixa pra lá. Depois da ceia, pastor, uma uvinha para cada um. Aí ela chegou e disse assim, essa uvinha é da prosperidade. Depois da ceia tem a uvinha da prosperidade. Falei, Jesus, mas que negócio é esse, cara? Aí acabou a ceia, começou a oração. Meu irmão, ela começa orando, daqui a pouco ela parou assim, botou a mão e falou, gente, eu estou vendo aqui agora. Falei, meu Deus, sei o que ela vai ver agora. Eu estou vendo um monte de anjinho pequenininho aqui dentro. Um anjinho tocando em cada uma das pessoas aqui dentro. Falei, rapaz, que negócio é esse de anjinho, rapaz? Eu meti o pé, nunca mais voltei naquele lugar, amor.
Eu só tinha 2 meses, 1 mês de igreja, irmão. Pelo amor de Deus, não me condene, tá? Mas hoje não, você não vai sair da tua igreja sem conversar pelo menos com o pastor, irmão. Por favor. Fala aí, Marcão. Como é que é? Tem corporação de anjo? Essa pra mim é nova, não sabia não, rapaz. Que isso, gente? Mas tu incorporava anjo também não, né? Graças a Deus você veio pra cá, né, Marcão? Que livramento da tua vida, hein, varão? Rapaz, corporação de anjo, essa eu não sabia, não. Psicografia. Igreja cristã, irmão. Ó, o pastor falou lá, todo mundo não viu não. O pastor falou assim, ó, igreja cristã, ó, cheia. Não é porque a igreja está lotada, Deus está presente ali não, tá, irmão? Quantidade não quer dizer nada não, Deus quer a qualidade. É a qualidade, é a simplicidade do evangelho. Onde você vem, ouve a mensagem. Quem esteve aqui ontem viu a simplicidade das crianças. Coisa linda. Falo de novo, eu estava ali, estava me contando, meu Deus do céu. Entende? Aquela momento ali em que você sente a presença de Deus, a palavra de Deus sendo pregada com sinceridade. O negócio hoje está muito feio, está muito esquisito o negócio aí hoje aí fora, hein? Ah, eu vou ali na igreja que um amigo meu, crente lá do meu trabalho me convidou. Não vai não, irmão. Não vai não. A não ser que seja alguém que você conheça e sabe que não tem nenhum tipo de problema. Aí você mesmo assim, você fala com o seu líder. Se for jovem, pastor Anderson, eu vou ali, ó. Tem uma igreja assim, 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 posso ir lá, pastor? Pastor Anderson, com certeza. Se ele não souber, ele vai perguntar para o pastor Joaquim. Ele não vai chegar para você sem saber, eu falar, vai, não. Não é, pastor? Até porque o pastor também tem uma experiência assim, né? Todos conhecem a experiência que ele teve. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado. Porque tá feio o negócio, hein? Tá feio, tá complicado. Vamos lá, deixa eu continuar aqui, senão a gente... onde eu parei? Ah, estava lendo aqui a revista. Vamos lá. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o evangelho a toda criatura, que agora é algo para nós fazermos, não é para anjo. Anjo não tem nada a ver com isso. Paulo afirmou que Deus achou por bem, salvar os que creem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o evangelho. Deus já fez isso. Ou seja, a ordem já foi dada para a igreja, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque a missão de levar as boas novas de Deus é minha, é nossa, é da igreja de Cristo Jesus. A ordem já foi dada e Deus espera que a sua igreja cumpra com os seus propósitos. É necessário anunciarmos a salvação por meio de Jesus Cristo, de forma incessante. E Deus espera que todos os seus servos cumpram com essa ordem. Amém, irmãos? Deixa eu ler só os versículos aqui. Marcos 16, versículo 15, que todos nós conhecemos. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e o 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem em pleno conhecimento da verdade. Como é que eles vão chegar ao conhecimento da verdade? Se a igreja pregar o Evangelho. Se a igreja não pregar o Evangelho, eles não vão conhecer. Antes de você conhecer Jesus, você não conhecia a palavra, você não conhecia essa verdade. Amém? Segundo tópico, a salvação dos gentios. Primeiro, pregação dos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Mas isso aqui só vai acontecer, meus irmãos, só vai continuar acontecendo quando verdadeiramente a mensagem ela é cristocêntrica. Não adianta nada a igreja estar lotada, gente saindo pelo ladrão, mas as pessoas... E palavra? Tem um camarada aí na internet aí, um bonitão, bem, uma postura, barbinha feita, cabelinho todo na régua e tal. Você vê um negócio, um vídeo desse camarada na internet, você até... O meu sentimento é de que aquelas pessoas que estão ali, verdadeiramente, elas estão porque elas estão desesperadas, elas estão esperando algo de Deus, elas querem algo de Deus, mas o que realmente elas precisam, elas não têm. Porque você ter uma revelação, alguém chegar e revelar alguma coisa para a tua vida ali naquele momento, é bom, eu também creio nisso. Eu sou um crente pentecostal, nasci na igreja pentecostal. Mas o principal é a mensagem da cruz, é a palavra de Deus. Como é que é aqui no culto? O pastor Danço quinta-feira prega e prega muito, prega a palavra e Deus depois usa com os dons. Nessas igrejas hoje é o quê? Abre a Bíblia aí, irmão. O camarada abre a Bíblia, 2 versículos, 5 minutos, acabou. Agora Deus vai me usar só em revelação. 2 horas de revelação. O que vai acontecer ali? O povo sai da igreja debaixo de muita emoção, porque Deus falou, e ele vai para casa. Vai para casa, lá está vazia. Lá está vazia, meu irmão. Porque ele não ouviu a revelação que Deus, que uma pessoa que vai pregar, ele busca a Deus, joelho no chão, buscando a Deus mesmo. E você que congrega, que você sabe que isso existe, e quem sobe aqui para pregar, você não pode dizer nunca que isso não acontece, você sabe. Quem sobe aqui, bota o joelho no chão e ora e busca a Deus. Aí, prega essa palavra, aí Deus usa, Deus faz, mas acompanhado da palavra de Deus. Não é 2 minutos e revelação, não é nada disso. Então hoje, essas igrejas, principalmente as neopentecostais, estão nesse ponto, estão fazendo dessa forma. E nós não podemos deixar que esse caminho venha também ser o nosso. Não, o nosso aqui não. Aqui é palavra, é mensagem, é estudo, é palavra de Deus. Quer receber? Então você vem, receba a palavra
Depois você vai receber aquilo que Deus vai fazer no movimento dele, mas antes foi pregada a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Por isso que temos que ter cuidado. Ah, eu vou ali na igreja. Não vai não, irmão. Fala para onde tu vai primeiro. Não sai assim de, eu vou. Não vai não. É uma nos lugares aí que estão complicados demais. Amém, irmãos? Todo mundo entendeu o que eu quis dizer, né? Amém? Vamos lá, continuar aqui. Ainda sobre pregação de gentios, Atos capítulo 11, versículo 13 e 14. E ele nos contou como viria ao anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a sua casa. Então é a palavra de Deus. Atos 10, versículo 34 e 36. Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então a missão de Pedro, ao entrar na casa de Cornélio, não foi um simples encontro social. E a igreja também não é um local de encontro social. Você está sentadinho ali, é para você ouvir a mensagem. É para você ouvir quem está pregando. Até porque você não está ouvindo somente quem está pregando. Você está ouvindo Deus falar. E quando Deus fala, cala-se a terra. Deixa Deus falar mesmo. Ih, rapaz, jogo do Flamengo. Não fazer isso não. Sabe qual é a maior tentação? Quando é domingo, final de campeonato. E o Flamengo está na final. Ó, eu estou falando de mim, tá, irmão? Para você ver, hein? Para depois ele falar, pastor, está me julgando. Não, estou falando de mim. Não, é verdade. Final de campeonato, meu irmão. Domingo. Aí começa já de manhã assim, né? Poxa. Ó, a velha natureza querendo acordar, hein? Se eu não for domingo eu vim. Não, eu vou para a igreja. Meu irmão, fica na cabeça, rapaz. É uma luta. Embora você tá na final, você já sei que quando voltar a gente é campeão. A gente vai ouvir os fogos aqui. Né, Norman? A gente vai ouvir os fogos. Não tem problema nenhum. A final da Libertadores é 29 de novembro, né? É sábado. É sábado? Ah, então tá pronto. Já tá armado o churrasco pra gente ver o jogo. Vamos armar o churrasco. É campeão já e pronto, acabou. Agora, se for domingo, meu irmão, você vem pro culto, mano. Não deixe de vir, não, pelo amor de Deus. Eu vim pro culto, eu venho. É final, eu venho, mas eu venho. Não, peraí. Estou na casa do Senhor, não. Sai, Satanás, pelo menos, sai embora, vai embora. Fica na igreja, fica vendo o culto aqui. Nunca deixei de vir à igreja por causa de final de campeonato. Diga-se de passagem. Na verdade, teve uma vez que eu vim por causa de um campeonato final, mas eu não sabia que eu estava escalado. Diante de Deus. Estou em cima do púlpito, estou falando a verdade. Numa quarta-feira, isso foi em 2013. Foi a final da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético, Maracanã. Aquele camarada lá, brocador, né? Você do Botafogo conhece muito bem. Aí eu estava escalado para pregar na terça, na quarta, mas eu não sabia. Eu não vi a escala. Diante de Deus, eu não vi. E eu nem fiquei em casa para ver o jogo. Eu fui visitar meu irmão em Campo Grande. Meu irmão morava em Campo Grande, falecido meu irmão Flávio. E eu fui em Campo Grande, na casa do meu irmão. Eu nem sabia. Na volta, eu falei... Quem foi que falou comigo? Foi o Roberto. Não é eu disse? Ele disse era pequenininho. Vinícius era menininho, pastor Vinícius. Agora eu já pastor. Eu falei para ele que, dado algum momento, acho que eu já peguei no colo também. Eu acho que sim. Vinícius. Ele falou, pastor, não, estou brincando. Aí o Roberto me ligou, eu falei, aí Fernando, aí eu peguei o carro, descendo de Campo Grande, fui lá na casa deles. Fui lá ver o jogo.
já sabia o resultado, a gente ia ser campeão mesmo, fomos campeão. Chegou na quinta-feira, o pastor Roberto falou, ih, varão, sabia não? Eu falei, o quê, pastor? Tu estava escalado ontem. Eu falei, eu? Rapaz, aquilo me deu um remorso, mano. Aquilo me deu uma dor no coração. Eu pensei da minha cabeça, rapaz, vamos pensar que eu faltei para ver a final do campeonato. Jesus, me ajuda, por favor. Eu comecei, mas eu fiquei muito mal. Mas eu realmente não sabia. Foi o único momento, foi esse. Eu não sabia. Tanto é que eu fui visitar meu irmão, não fui nem ver o jogo. Depois que eu fiquei... Aí eu fui na casa do Vinícius ver o jogo. Mas tudo bem. Mas não deixe de vir para ver jogo não, tá? Por favor. E quando for o Flamengo, pode vir, depois você vai ver só a reprise que você foi campeão. Vamos lá. Segundo, a conversão dos gentios. Vamos lá. É isso mesmo. Conversão dos gentios. Vamos que a hora não passa. Não para. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. E ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto os judeus quanto os gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Os judeus acreditam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Foi depois daquela experiência de Pedro, né? E aí, a mensagem da cruz foi para todos. Atos 10, 43, vamos lá. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A conversão dos gentios foi um dos acontecimentos mais marcantes do livro de Atos. Pela primeira vez ficou evidente que o evangelho não era apenas uma bênção restrita a Israel, mas um chamado universal à fé e ao arrependimento. Pedro declara que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados. Isso ainda é para os dias de hoje, para todos. Atos 11, versículo 18, vamos lá. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para vida. O arrependimento no grego, metanoia, significa mudança de mente e de direção. É mais do que remorso. É receber o senhorio de Cristo Jesus e abandonar o pecado. Isso demonstrava orgulho religioso dos judeus que acreditavam ter exclusividade no plano da salvação de Deus. Em sua soberania, decidiu incluir os gentios no mesmo plano redentor. Então, essa salvação é para todos, não só para os judeus. Na época, eles pensavam que era só para eles, mas não. Deus mudou essa concepção e esse pensamento deles. Terceiro e último tópico, o Espírito derramado sobre os gentios, o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém,
Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão, feita aos gentios. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reais, profetas e sacerdotes, mas a todos quantos nosso Deus chamar. Eu, você e todos os que creem em Cristo somos contemplados com essa promessa de Deus. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 10, versículo 43. Vamos lá. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Atos 2, versículo 17. Vamos lá. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Atos 2:39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa que esse derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne ainda está disponível nos dias de hoje. E a única condição para receber é ter fé. Então, se você tem fé, se você crê em Jesus, se você acredita nas promessas de Deus, esse derramamento é para os dias de hoje, para você também. Para todos aqueles que têm fé. O derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio não foi apenas um evento extraordinário. Foi um divisor de águas na história da igreja primitiva. Até então, muitos ainda viam a promessa do Espírito como algo exclusivo para Israel. Mas não, hoje são para todos aqueles que creem em Jesus. Exceto aqueles que fazem aquela restrição ao Espírito Santo. Não creem no Espírito Santo, não creem no batismo do Espírito Santo. Aí é outra coisa. Não crê, não recebe. Agora, se você crê mesmo, pode esperar que essa promessa vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Ah, mas eu já tenho 80 anos. Não tem problema. É com 80 anos mesmo. Vai descer sobre você. Ah, mas eu tenho 15. É com 15 mesmo. Não tem problema não. Desce sobre todos. Amém? O Espírito recebido. Como vimos logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus em Atos capítulo 11, versículo 2, isto é, convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em línguas e expressões de louvor que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 46. Vamos lá em Atos 10, 44. Porque a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Amém, irmãos? Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra.
Preste atenção, todos quanto ouviam o quê? A palavra. E os fiéis que eram da circuncisão e viram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, somente aí, logo após os gentios de Cesareia terem aceitado a palavra de Deus, ou seja, terem se convertido à fé cristã em Jesus, algo extraordinário aconteceu. Embora, como eu falei, isso não é uma regra. Alguém que aceite Jesus hoje, pelo menos no culto hoje à noite, a pessoa chega ali e aceita Jesus, já aceita Jesus. Irmão, ela já está apta a receber o Espírito Santo. Se Deus assim quiser, batiza com o Espírito Santo, ponto final. Acabou. Tem regra. O Espírito Santo foi derramado sobre aqueles novos crentes, confirmando a obra de Deus em seus corações. O sinal evidente, ainda falando sobre isso, do batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas estranhas, ou seja, é uma linguagem espiritual. Agora é você e Deus. É a evidência do batismo com o Espírito Santo. Ah, eu fui batizado, fala em língua? Não, então reveja algumas coisas, aí está errado. Porque a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Desse último tópico, um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido. Atos 11, versículo 15. Os últimos versículos desta manhã. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Oh, aleluia! Então, quando Pedro precisou responder aos questionamentos dos judeus, que se escandalizavam por eles terem entrado na casa de um gentio, ele não recorreu apenas à lógica ou argumentação teológica. Não. Ele apontou para o que era incontestável, ou seja, a experiência do Espírito Santo ocorrido em Cesareia. Foi algo que foi ouvido e foi falado naquele momento. Os gentios receberam o Espírito da mesma forma que os judeus, no dia de Pentecostes, e com manifestações do Espírito Santo, e falavam em línguas e exaltavam o nome do Senhor. Amém, irmãos? Para concluir aqui, a conclusão: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crer. Amém?